Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alberto. Para você, boa tarde, né, Luciana? Para mim é boa tarde. Início da tarde aqui, 4 horas de diferença. E aí, Eustáquio, e aí, Rocha, tudo bem? Paz, aqui saboreando os acontecimentos dessa semana, que foi muito agitada, né? Você estava lendo o artigo do Nelson Barbosa, não é isso, Rocha? Lendo o artigo dele, ele dizendo que o governo está transferindo da dívida dos encargos desse ano para o ano que vem. Isso aqui não é uma pedalada, isso aqui é um rabo de arraia. A Dilma vai se sentir como uma grande vitoriosa, né? Porque o que a pedalada da Dilma perto da pedalada do Guedes é brincadeira, né? Finalmente nós achamos um motivo para o Alberto elogiar um pouco a Dilma, né? Cara, olha, ela estava à frente do nosso tempo, muito à frente. Gastou um pouco mais e não tanto como agora, né? Impressionante isso. Não, o que é impressionante é isso, né? Que o Brasil elege um governo de direita baseado na Lava Jato e baseado no liberalismo, né, do Guedes. A Lava Jato, ela perdeu logo em seguida com o Moro sendo demitido do Ministério. E todo o liberalismo, ele foi por água abaixo. E esse negócio de Estado mínimo, não existe isso. Porque é o seguinte, ano passado, o Brasil teve o maior gasto, o maior déficit público, déficit nominal da história do Brasil. Aí você fala, é claro, por causa da pandemia, etc. Tal. Ou seja, o teto de gasto foi desrespeitado no sentido que tinha uma emergência sanitária. Então, isso justificou esses gastos tão elevados. Agora, esse ano, estão desrespeitando novamente e furando a lei do teto de gastos, né? Para quê? Para garantir dinheiro para emendas parlamentares, né? Para fazer um programa de transferência de renda de caráter absolutamente eleitoreiro, porque ele não tem uma consistência científica para ser montado, né? E está transferindo as dívidas para o governo seguinte, para 2023 e 2024, etc. Então, assim, é uma coisa inacreditável, né? Tudo que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, o que foi feito no Congresso. Eustáquio, eu só colocaria uma coisa para gravar um pouco mais esse quadro que você colocou, é que, se a gente voltar um pouco, o impeachment da Dilma, a justificativa formal, né, para o impeachment foram as pedaladas, né? Então você começa uma falta de estabilidade política, né, naquele momento, que vai desembocar na eleição do Bolsonaro. Então, assim, só voltando para o tempo um pouco para trás, né, para mostrar a incoerência tamanha que agora essa postura do governo de apresentar essa PEC, né, e essa votação que aconteceu nessa semana, uma vez que muitos partidos que votaram agora a favor, naquela ocasião, né, foram contra o governo Dilma e votaram a favor do impeachment. Então, ou seja, essa questão, na verdade, o que parece é que essa perspectiva liberal, essa perspectiva do ajuste fiscal, tudo isso não é tanto um valor por si, e é muito mais uma coisa maleável a partir do jogo político do que uma coisa mais intransigente. Então, só para agravar um pouco mais o que você tinha colocado. Eu acho que eu ia justamente falar isso, a Luciana foi no ponto. Essa loucura aí dessa PEC que está sendo votada, ela, do jeito que está sendo feita, ela vai reforçar
pelo menos do ponto de vista histórico, e agora para o embate eleitoral, sobretudo, a narrativa de que a Dilma sofreu um golpe. Né? Está claro que deram um golpe na Dilma. Não vou dizer, não foi golpe, aquela conversinha de que não foi golpe, porque não sei o quê, como eu vi gente do PSDB dizendo, não, porque foi grave, não sei o quê e tal. Isso tudo vai por terra e fica absolutamente patente, claro, que a Dilma foi vítima de um golpe. Se ela tivesse feito os acertos com o Cunha, que o Bolsonaro está fazendo com o Lira, ela não teria caído, né? Teria ficado e teria entregue os anéis, ficado com os dedos e arrebentado o país, né? Olha só que loucura, e não teria feito o ajuste que ela fez na ocasião. Ela caiu porque ela fez o ajuste e aí descontentou todo mundo com o ajuste dela, inclusive as bases à esquerda, tanto que as centrais sindicais, o movimento trabalhador não foi para as ruas para defender a Dilma, por causa do problema do ajuste do Levi. Né? E aí, olha que loucura, ela cai, né? E agora o Bolsonaro flexibiliza o teto de gastos, né? Joga no lixo o teto de gastos que foi feito não por conta de uma inspiração liberal, mas unicamente com o desejo de fazer pilhagem no Estado brasileiro, né? Porque é o que esses caras fazem o tempo inteiro, pilhagem. O liberal brasileiro é uma cobra peçonhenta, não é como o liberal alemão, francês, americano, que é um lobo. Se você alimentar ele, ele fica bem comportado. Aqui não, aqui é uma cobra peçonhenta, não adianta se alimentar que ela vai te picar de qualquer maneira. Então, esse teto de gastos, ele está ruindo por quê? Porque ele foi feito, é uma coisa artificial feita para pilhar o Estado brasileiro, conter os gastos, vender e pagar o serviço da dívida para quem tem interesse nisso, né? E, novamente, agora, as mãos que derrubaram a Dilma são as mãos que estão por trás dessa PEC aí dos precatórios, fazendo ajustes aí de forma de pagamento e tal. Tem um monte de interesses atrás disso, né? E o Centrão no manche. Então, é o seguinte, eu acho que a Dilma tem que botar a boca no trombone, né, e falar, porque, de fato, fica demonstrado definitivamente que ela foi vítima de um golpe. E a Lava Jato, que o Eustáquio citou aí, entrou nessa história de inocente útil, né, porque esses meninos imaginaram que eles estavam fazendo uma revolução para acabar com a corrupção no Brasil e, na verdade, estavam justamente passando óleo nas engrenagens da corrupção para que ela voltasse depois como voltou e como está agora. Roberto, e o PDT? O PDT, Eustáquio, eu até anotei aqui, ó, alguém tem que fazer o exercício de ir atrás dos votos do PDT que foram a favor dessa PEC aí e ver como eles votaram no impeachment da Dilma, porque você vai ter deputado do PDT que votou pelo impeachment da Dilma e a favor da PEC agora. Muitos. Olha, eu lembro também no PSB, o Carlos Siqueira, lá atrás, andou expulsando vários deputados que não votaram de acordo com o partido. Se ele fizer isso agora, o partido vai acabar, entendeu? Vai perder lá 10, entendeu? Um negócio assim. Não, olha... Eu não acompanhei, Roberto, o voto da Tabata, mas a Tabata votou contra, né? E a Tabata, olha, a novidade é que ela andou dando uma declaração agora favorável ao PT, né, porque ela está namorando lá o prefeito, né, do Recife, né, o João Campos, e ele vai se alinhar ao PT. Então, ele deve estar ali, talvez vá o casal inteiro, né? Enfim, ela andou dando uma declaração favorável. Olha, estão tendo vários realinhamentos aí, né? Porque, peraí, deixa eu só falar um pouco, cara. A gente fica tentado falar um pouco esse teto de gastos, ele é muito draconiano, né? O que eu acho que aconteceu? A Dilma gastou muito, aí o sistema político resolveu dar uma resposta naquele momento, né, tão forte quanto eram os gastos dela, e fez um teto que era inviável de ser cumprido. Né, em vez de dar uma resposta moderada, deu uma resposta para agradar o mercado, uma resposta que eu acho, de novo, muito draconiana. Né, e aí foi aprovado o teto de tal maneira que Michel Temer não tinha o teto só iria valer para o presidente seguinte. Aí veio a pandemia, o teto, na verdade, até hoje só valeu para 2019. Né, veio a pandemia, não foi, né, óbvio, naturalmente, foi desrespeitado, e saindo da pandemia, quer dizer, não existe mais teto. A rigor, eles mudaram o indexador,
antes o indexador era de julho a junho, né? E ia dar uma inflação mais baixa do que o que eles colocaram agora de janeiro a dezembro. Só que já tem cálculos mostrando que no ano seguinte, o de janeiro a dezembro, pode ser que seja uma inflação mais baixa do que de junho a julho. Então, já está contratada para o próximo governo uma mudança desse indexador, se ele quiser gastar. Então, olha, na verdade, uma verdadeira bagunça. Uma bagunça completa. Em vez de mudar, olha, era admitir que o teto é draconiano, vamos fazer algum teto de gasto. Não vai ser por 20 anos, vai ser por 5, vai ser por 3. Primeira coisa importante, um período menor. Né? Tem países que têm teto de gasto, são períodos curtos. Depois, regras um pouco mais flexíveis. Né? Criou-se uma expectativa de algo completamente que não é factível, né? Algo por 20 anos, né? Absolutamente não factível. E aí você tem um presidente, que você falou, interessante, né, Eustáquio, um presidente que, teoricamente, se colocou do ponto de vista liberal, né, na economia, mas o Brasil não é. Meu livro, A Cabeça do Brasileiro, está aqui, ó. A sociedade brasileira, ela pressiona para ter gasto, e o Centrão representa isso. Né? Gastar. Ninguém quer saber é difícil fazer superávit. O que o Lula fez no primeiro mandato dele foi um verdadeiro milagre. Né? A pressão para gastos no Brasil é brutal. O Brasil não existem liberais de verdade no Brasil. Pressão para gastos, tem pressão. Você está falando o seguinte: tem pressão para gastos no Brasil, mas para gastos com quem não precisa do Estado. Né? Quer dizer, você olha para essas desonerações, é um bando mas isso né? nem mexeu, nenhum governo, nem de direita nem de esquerda mexeu nisso, entendeu? São lobbies poderosos, né? Eu sempre digo, poxa, o super simples, ele é 90 bilhões de isenções no orçamento da União e ele não tem nenhuma prova que gere emprego, né? Não, o cara vai ter isenção... e aí, por isso, vai criar um novo emprego. Não cria. Quem cria um novo emprego é porque o negócio está crescendo, não é porque ele recebeu uma isenção fiscal. A Zona Franca de Manaus, que é a coisa mais absurda, porque, por exemplo, a China fez Zona Franca para exportar. Então, ela pegava os produtos dela, exportava e ganhava dólar. A gente aqui fez uma Zona Franca para importar em Manaus e depois para exportar para o resto do Brasil com um custo extremamente elevado. É o contrário, é para dentro do país, não é para fora, é um absurdo completo. Pois é, mas é o seguinte, o Estado brasileiro é um Estado privado. Ele é capturado por essa lógica aí. Né? Os caras pegam o Estado e usam o Estado no seu interesse. O que o Lula fez foi pegar um pedacinho do orçamento e entregar para ralé, né? Coisa que nunca tinha acontecido. Mas a lógica do Estado brasileiro, desde que ele surgiu, é essa. Né? Essa coisa... reformar o Estado. Isso que eu brigo muito com alguns setores de esquerda, Luciano, que é o seguinte, tem gente que fica defendendo esse Estado aí. Eu, sim, não tenho compromisso nenhum com ele. Acho que esse Estado aí não foi um Estado feito para atender os interesses da população que precisa. Na verdade, assim, tem um discurso liberal, né, que a gente percebe em alguns partidos. Lá na UDN já se via, né, esse discurso contra, eu acho que é muito mais um discurso contra um Estado supostamente ineficiente, grande, do que de verdade uma aplicação em termos práticos programática do liberalismo. Acho que é muito mais um posicionamento, assim era da UDN, assim é agora do discurso que a gente tem visto, o Novo tem cabeçado bastante essa perspectiva, mas é muito difícil você ter, de fato, uma representação do liberalismo de um Estado menor num país com tantas carências quanto o nosso. Está no livro do Alberto, isso me fez lembrar também o do André Singer, quando André Singer escreve na tese de doutorado dele há muito tempo. Olha, essa questão do liberalismo na economia não dá para ser um aspecto que distingue o brasileiro entre esquerda e direita, porque tanto esquerda quanto direita no Brasil querem a participação do Estado, mais participação do Estado na economia. Cada um do seu jeito, né? Aí entra o que vocês estão falando, os exemplos que vocês deram, ou seja, de representação de alguns interesses que não necessariamente são os que precisariam, mas é o que está aí. Mas, Rocha, uma das coisas que
Não sei, talvez seja o momento, no próximo governo, Lula sendo eleito, mas uma das coisas que me espanta é não mexer nesses subsídios, né? Quando você olha os subsídios do orçamento, desde os pequenininhos até os imensos, dificilmente você tem um subsídio ali que beneficie os mais pobres, né? O orçamento, né, são lobbies que andam nos corredores do Congresso, né? São lobbies fortes, né? Você vê o próprio, esse do Super Simples, né? Do Simples Nacional, a figura, o expoente disso é o Guilherme Afif Domingues, que foi ministro dos governos do PT, né? E ele sempre que pode, eu nem sei, até é uma coisa que, né, é um erro meu não ter visto, talvez algumas isenções ali sejam até constitucionalizadas, eu não sei dizer disso, né? Então, cara, não faz sentido o sujeito, o cara tem um negócio, aí ele entra no Super Simples, paga menos imposto, significa que no dia que pagou menos imposto ele vai gerar um emprego, ele vai fazer caridade? Não, ele vai aproveitar que pagou menos imposto e vai aumentar a renda da família dele, a renda pessoal dele. Então, o Super Simples é uma vergonha, né? As isenções de imposto de renda, né? O Brasil dá isenção de imposto de renda para saúde, educação. Não estou dizendo que não possa ser dado, mas, por exemplo, valia a pena copiar, nesse caso, os Estados Unidos. Eles dão isenção de imposto de renda para você comprar uma casa. É totalmente diferente, né? Porque comprar uma casa facilita o investimento na construção civil. Então, milhões de norte-americanos têm isenção de imposto de renda para financiar a compra de seu domicílio. Aí você tem um dinamismo da construção civil que gera emprego, e não de escola particular e de plano de saúde. O Brasil está financiando, na isenção de imposto de renda, escola particular e plano de saúde. Não faz o menor sentido. Eu acho que nessa linha que você está colocando, Alberto, o grande problema do teto de gasto é a questão do investimento. Porque você colocar o investimento dentro do teto de gasto, você amarra totalmente a economia. Então é o seguinte, eu até acho o seguinte, quer dizer, todo país tem algum controle de gasto. Você não, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não, a gente tem que gastar o que precisa. Ué, não existe isso, gastar o que precisa. Você tem fundamentos da economia que você tem que controlar esses gastos. Agora, você colocar um teto de gastos, até, por exemplo, para controlar o próprio Congresso, é interessante, para evitar, e o próprio governo, evitar gastos que poderiam ser aplicados de uma maneira melhor. Mas a grande questão é que, quando você coloca o investimento, você não gera emprego, né? E aí a economia não avança em termos sociais. Então, devia ter um mecanismo, né, que o investimento ele pudesse ser feito independente das regras do teto de gasto. É claro que o investimento também ele tem que ter custo-benefício. Eu sempre fico muito incomodado quando a pessoa fala assim, a educação não é gasto, a educação é investimento. Saúde não é gasto, saúde é investimento. Tudo tem custo e tem benefício. Se você faz um investimento ruim na educação, vai ser gasto, não vai ser retorno, não vai ser benefício. Se você faz um investimento ruim na saúde, vai ser custo, não vai ser benefício. Então, você tinha de tratar melhor essa questão do investimento, porque, veja só, o Brasil é um dos países, para o nível de renda que ele tem, que tem a menor taxa de investimento do mundo e a menor taxa de poupança. E a gente sabe, isso é o beabá da economia. Sem poupança e sem investimento, você não tem melhoria da qualidade de vida. Eustáquio, Rocha, só uma frasezinha. Eu sempre chamo a atenção de um subsídio pequeno que tem no orçamento, mas é revelador. Água mineral tem 500 milhões anuais de subsídio. Quem é que toma água mineral no Brasil? Só a elite, né? Você pode pegar lá todos os subsídios de 500 milhões, nenhum deles beneficia os pobres. Olha, vocês estão falando isso, eu estou aqui olhando essa votação no Congresso, né, dessa PEC, que vamos dizer assim, institucionaliza um grande, não é uma pedalada, é uma bicicleta daquelas fantásticas, né, no orçamento. Uma motociata. E aí, nessa semana, tem essa coisa aí que, vamos dizer, autoriza a Dilma a sair gritando que ela sofreu um golpe, aí vem o Sérgio Moro e lança a candidatura
dizendo que vai ser candidato a presidente, o Dallagnol sai do Ministério Público dizendo que vai ser candidato, entendeu? Ou seja, o partido da Lava Jato emerge publicamente, definitivamente. Impediram o Lula de ser candidato em 2018, tentaram colocar o PT na proscrição. Então, assim, essa semana para o PT não podia ser melhor, né? Ô, Rocha, você que é vizinho aí do Dallagnol, assim, da mesma cidade, né? Me explica melhor esse negócio. Porque é o seguinte, o cara está trocando um emprego, né? Com um salário muito elevado. Ganha 3 vezes mais do que um deputado. E aí o cara está largando isso para ser deputado. O que está acontecendo? Ele estava isolado do Ministério Público ou ele tem uma pretensão maior? Como é que é a cabeça do Dallagnol aí? Medo. Você puxar a capivara dele lá no Ministério Público, está cheio de processo, entendeu? Lembra que eles acabaram de pegar um aqui, de Curitiba, o Castor, e ele foi afastado do Ministério Público. Né? O Dallagnol estava indo pelo mesmo caminho. A situação dele é até pior. Você pega essas gravações... Demitido, não foi? O Castor foi demitido. Foi demitido. Entendeu? Então, o Dallagnol está vendo no mesmo caminho. Se ele fica no Ministério Público, ele vai ser demitido. Entendeu? Não tem muito... O caminho dele é tentar sair do Ministério Público, se candidatar a deputado estadual ou deputado federal, para conseguir uma prerrogativa de foro. Quer dizer, conseguir uma condição que ele passou a vida jogando pedra, né, na prerrogativa de foro. Ô Rocha, se ele for parar no Supremo, ele tem que rezar para o algoritmo do Supremo não mandar o processo dele para o Gilmar Mendes. Sabe? Então, a situação é essa. Assim, a Lava Jato, ela vai ser... A Luciana, que é da academia, isso vai ser mastigado com teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, dissertações, certo? Que vai mostrar o seguinte, o quanto esses caras foram imbecis. Deixa eu ler o tweet de hoje de manhã do Gilmar Mendes. Ele diz assim, alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem que falar isso mesmo, porque o Gilmar Mendes foi um dos caras que foi usado pela Lava Jato. Vamos lembrar que o Moro cometeu um crime ao revelar as conversas da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, naquele convite que ela estava fazendo para ele ocupar um ministério. A gravação da conversa foi ilegal, porque ela aconteceu depois que o Moro já tinha determinado que se parasse a gravação, o aviso demorou para chegar ao delegado, e o delegado continuou gravando, e aí entrou aquela conversa. Portanto, quando ela entrou, já havia uma ordem do juiz para não gravar, aí aquele material vai para o Moro, e ele resolve dar publicidade, quebrar o sigilo da conversa. Agora, quebrar o sigilo da conversa do presidente da República. Ele, um juiz de primeiro grau. Ele não tinha competência para isso. Então, ele divulga isso para quê? Para criar um escândalo e impedir que o Lula fosse ministro. E o Gilmar Mendes entrou nessa, porque ele deu a liminar que impediu o Lula de ser ministro. Então, eu fico imaginando a raiva do Gilmar Mendes, que ele, olhando essa cena hoje, vê o quanto ele foi usado, de inocente e útil nessa brincadeira da Lava Jato. Ele só tem que estar com raiva mesmo, o puto da vida. E também incomoda bastante esse discurso antipolítica e depois a pessoa se apresentar como político, né? Isso é muito incômodo, ou seja, ajuda a invalidar, a descredenciar o sistema e depois se apresenta como. Agora, eu vou fazer uma pergunta, tipo o Eustáquio está colocando, não seria mais jogo para o Sérgio Moro se candidatar ao Senado no Paraná do que tentar uma candidatura à presidência? Eu acho que ele vai ser candidato ao Senado. Eu também duvido. Para mim, eu sou São Tomé nessa brincadeira. Eu quero ver ele encarar a eleição para presidente da República, porque ele também precisa de prerrogativa de foro. Eu também acho. Agora, no Paraná ele não vai ser candidato, porque o Álvaro Dias já é candidato na vaga. Só tem uma vaga e o Álvaro é o candidato do partido. Rocha, ele vai ser candidato no Distrito Federal. Estou arriscando esse palpite. Você não acha que ele pode fazer um acordo com o Álvaro Dias e o Álvaro Dias, sei lá, ir para deputado federal, uma coisa desse tipo? O Álvaro tem uma eleição mais ou menos tranquila aqui no Paraná para o Senado.
né? Não creio que ele vá fazer isso. Eu acho que o Moro vai ser candidato a senador por outro lugar. Talvez eu arrisco o Distrito Federal. Eu acho que São Paulo é complicado para ele, porque o Datena é um favorito em São Paulo. Não, acho que ele vai para o Distrito Federal. Ele não vai ser candidato a presidente pelo seguinte: ele está jogando agora essa candidatura para sentir a temperatura. Então é o seguinte: ele está lançando um livro, vai lançar agora em Brasília, ele está indo lançar esse livro em locais fechados, certo? Em locais do tamanho do público que ele tem, né? Porque ele não vai pegar um local maior, porque vai ficar vazio, né? Então ele está escolhendo locais para fazer lançamentos, para dar um pouco de volume, né? E aí depois vem as pesquisas, para saber se isso aí, esse lançamento desse livro, esses encontros que ele fez nas capitais lançando esses livros, vai redundar em alguma coisa. Se ele vai subir para 20 pontos na pesquisa, 18 pontos, entendeu? Porque se ele continuar com 4, 5, 6, 7, sabe, e o cenário eleitoral ficar travado do jeito que está, ele não vai ser candidato. Não sei Alberto, se vai alterar, porque o Alberto pode até dizer aí. Você começou a falar do Ciro aí, Alberto, e o Ciro? Eu acho até que a coisa do Ciro pode ser que ele esteja buscando uma saída, né? Como se diz, uma saída honrosa, né, para a candidatura dele. Ele viu que não tem condição, que, olha, o Lula vai derrotar o Ciro no Ceará, vai derrotar o Ciro até em Sobral, né, se é que o Ciro já não tem pesquisa lá em Sobral mostrando o Lula na frente dele. E aí ele vai passar um vexame, vai ter um desempenho pior do que teve em 2018. O PDT, os deputados do PDT vão dizer para ele, olha, esse recurso de eleição, fundo eleitoral, a gente quer usar para as nossas candidaturas, você arrume dinheiro para a sua campanha para presidente. Então ele deve ter visto tudo isso, né? E tem que pagar lá João Santana, sei lá. Ele diz, olha, de repente eu vou ter que arrumar aqui, né, uma saída disso aqui. Eu acho que o Ciro, porque você suspender temporariamente a candidatura, como é que você volta depois? É complicado. Você volta desmoralizado. Ele só poderia voltar se o pessoal do PDT voltar atrás do voto. Mas não vai haver isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, é o seguinte, eu fui militante do PCB a minha vida inteira, e quando trocou de nome de PCB para PPS, eu fiquei no PPS. Um dos erros que eu cometi na minha vida. E fiquei um tempo no PPS, não porque eu tinha interesse em ser candidato, ter cargo, nada disso, porque nunca tive também. E aí, em um dado momento, em 2009, eu saí do partido. Até hoje eu estou sem filiação partidária. Mas eu fiquei, nesse período que eu fiquei no PPS, o Ciro foi candidato pelo PPS 2 vezes a presidente da República. Numa eleição sozinho, pelo PPS, e depois numa eleição numa aliança com o PTB e com o PDT. É muito difícil fazer campanha com o Ciro. Ciro, numa ocasião, tinha um evento marcado na Boca Maldita aqui em Curitiba, eu era um dos coordenadores da campanha, ele veio a Curitiba para participar num sábado, lá na Boca Maldita. Um monte de gente, reunimos uma multidão lá para receber o Ciro e tal, ia fazer um discurso, e aí o Ciro chega. Ele desce do táxi e o pessoal recepcionou ele, veio do aeroporto de táxi, desceu, e na hora que ele desceu, ia estar passando uma senhora, ela olhou, viu que era o Ciro Gomes, se aproximou e passou uma descompostura nele por uma coisa lá que ele tinha falado na campanha. Ele se irritou, entrou no táxi e foi embora. Deixou todo mundo lá, entendeu? Então, ele cola o relé, entendeu? Então, é o seguinte, isso vai acontecer com o PDT também, porque aconteceu mais de uma vez na campanha. Eu me lembro que teve um outro episódio que ele estava bem na campanha, naquela aliança com o PTB, PDT e PPS, era o Zé Martinez, o Roberto Freire e o Brizola, que controlava os partidos, e aí a Globo, o Serra, resolveu virar o canhão para o lado do Zé Martinez e ressuscitar umas denúncias que tinham contra ele e tal, e aí bateram nele no Jornal Nacional, no Fantástico e tal, e ficou de um jeito que ele teve que sair da coordenação da campanha. E o comportamento do Ciro foi muito ruim. O Ciro mandou uma carta dizendo, olha, vai lavar sua honra, depois você volta. Assim, um negócio que não tem cabimento. Aí,
isso aí vai estiolando, entendeu? E isso está acontecendo agora, porque essa manifestação pública dele com a bancada do PDT, isso não tem conserto. Quem mexe com política, quem já tem alguma experiência no trâmite partidário, isso é um nível de agressão que não tem cabimento. Os caras foram lá e votaram, certo? A bancada tem autonomia para votar. Se está votando certo ou errado é outra coisa. Mas aí vai. O candidato a presidente da República vem em público e esculhamba os caras. Ô, Rocha, e tem uma característica, tudo isso que você falou, ainda tem um bastidor que está aí nos jornais, bastidor nada, que o Ciro sabia que a bancada caminhava para votar como votou, o irmão dele sabia, o acordo dentro do PDT com Arthur Lira foi liderado pela bancada do Ceará, a proposta, tal como estava, era boa para o Ceará, eles avaliaram assim, né? Então o Ciro sabia de tudo, em nenhum momento antes da votação ele se preocupou em se reunir com os deputados, é gravíssimo. Assim, mas ele ataca os deputados, certo? E não fala do partido, porque é o seguinte, eu estava lendo ali e fui aferir, o partido orientou a bancada a votar daquele jeito. Tá? E, portanto, quem votou contra a PEC votou contra a orientação do partido. Sabe? E ele atacando os deputados pessoalmente e não fala nada do partido. Entendeu? E tudo isso, Roberto, lógico, uma coisa dessa não acontece sem as pessoas combinarem antes. Então ele devia ter falado antes. Ele vem falar depois, por quê? Porque repercutiu muito mal o voto da bancada, e aí ele precisa lavar a parte dele, entendeu? Então aí, como é que fica? A bancada fica olhando para isso, quer dizer que o cara é bonitinho, em público ele está se lavando, e a gente que tem que morrer aqui, é insustentável isso. O Ciro não tem paciência para fazer política, ele teria que ir ao Congresso, marcar uma reunião com os deputados, se reunir com os deputados e conversar, ele não fez isso. Algo simples. Ele atirou a pedra. O que mostra uma inabilidade, né? Ou inabilidade, porque, como o Alberto e o Rocha falaram, teve a conversa com o partido e teve a conversa com o governador, né? Ou seja, foi tudo muito articulado. Ou ele estava por fora dessa articulação, ou seja, ele não estava, e aí já mostra uma fragilidade dentro do partido, um distanciamento em relação ao partido e às instâncias de poder, ou se não foi, de fato, ou mostra que ele não tem força, ou mostra que ele está distante, ou que ele não tem força, ou que ele é estourado. De qualquer maneira, são três estratégias, três posturas que afastam dele de um bom presidente. Agora, sempre, a população também tem essa ideia dele muito estourado, muito hierárquico, pouco capaz do diálogo. Isso já vem de muitas candidaturas, né? Ele não desperta confiança nas pessoas. Esse é um ponto sério do Ciro. Agora, imagina a última, Ciro e Cátia Abreu. Você imagina na presidência da República uma pessoa com esses rompantes. O Rocha, agora sabe o que eu acho? Tipo Jânio Quadros. Essa, não só esse rompante, mas imagina, se ele não se dignou, né, aí se reunir com os deputados para negociar uma bancada pequena, a votação de uma PEC, imagina como presidente para negociar com os deputados a aprovação de outros projetos, ele não tem paciência para isso. Né? Ele acha o seguinte, que eu tenho um projeto iluminado, tenho uma ideia fantástica e todo mundo pensa como eu, então todo mundo vai apoiar. Não é assim que as coisas funcionam. É política, você tem que sentar e conversar, não tem saída, né? Agora, eu achei isso muito grave, não tem conserto não, viu? Agora, Rocha, sabe o que eu acho? Ele é um sinal de que a eleição poderá realmente se afunilar, né? Moro não sendo candidato a presidente, Ciro não sendo candidato a presidente, eu acho que vai sobrar Dória como candidato. O Mandetta não vai ser, todo mundo já sabe, ele até ontem aproveitou essa retirada aí do Ciro e andou declarando que provavelmente não seria. Então eu acho que caminha para ser Bolsonaro, Lula e Dória. Assim, aí é o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro e as viúvas do Bolsonaro no meio. Bolsonaro. Vai ser uma graça, Assim, ontem saiu a pesquisa do INSPER, não sei se vocês viram, INSPER, né? IPESP. Do IBESP, em que aparece o quadro consolidado, Lula acima de 40, né, no segundo turno, em qualquer cenário, aliás, o Lula acima de 40, o Bolsonaro ali na faixa dos 28, 30,
e os outros candidatos lá embaixo. Eu acho que isso vai ficar assim até as vésperas da eleição, quando aí entra o lance do voto útil, né, que o eleitorado se movimenta. Pode se movimentar antes disso? Pode. Se o Ciro, por exemplo, retirar a candidatura, esses 8, 7, 9% que ele tem vão majoritariamente para o Lula. Isso pode causar um impacto forte na eleição, né? E aí pode realmente ter vamos dizer assim, abreviar, né, o processo todo. Sim. Mas eu estava lendo um negócio que parece que o Bolsonaro parou de cair, o Lula parou de subir. Como é que tá tem momento, né? As pessoas, o cara diz assim, Lula bateu no teto, né? Pô, o teto do Lula é alto pra cacete, o do Lula para ganhar não precisa furar o teto, entendeu? Ele tem um teto alto, em algum momento tem um teto, não tem saída, né? Isso é normal. Então, assim, tá tudo... Não, mas, agora... Roberto, se tiver 3 candidatos, praticamente a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Pode acontecer, sim. Pode acontecer isso. Só vai ter segundo turno se tiver 4, 5, 6 candidatos. Assim, Eustáquio, essa pesquisa, ela fala que estabilizou porque a Luciana pode falar bem disso. Por quê? Porque não tem dado novo. Assim, essas coisas que o Bolsonaro faz, de passar vergonha em furo internacional, de errar nome do representante dos Estados Unidos numa conversa, entendeu? Isso já não impacta mais, o eleitor dele já não dá mais bola para isso, não muda mais nada. E quem está contra ele vai continuar, entendeu? Então, isso torna o processo congelado, né? A não ser que surja, por exemplo, um dado forte que impacte o processo, como, por exemplo, a retirada da candidatura do Ciro Gomes. Isso impacta, né? Apesar dele ter aí 6, 7 pontos, vai impactar, né? Então, se não acontecer nada disso, sabe, ou a entrada do Moro de maneira retumbante, que ele apareça na próxima pesquisa com 16%, aí é um impacto. Mas se não acontecer nada disso, vai ficar assim, Luciano. Eu não vejo como mudar isso. E eu acho que dificuldade em São Paulo. Eu acho que o parado, nessa altura, beneficia o Lula, porque está num processo de consolidação do voto, né? Então, assim, não acontece nada, mas acontece, que vai consolidando o processo. Então, eu imagino dessa maneira. E mesmo a entrada, essa fala do Moro de se lançar candidato, talvez tire mais do Bolsonaro, se for tirar de alguém, do que os movimentos que estão por vir estão mais a favor do Lula do que a favor do Bolsonaro, né? Se houver algum movimento, é mais nesse sentido do que no sentido contrário. Então, eu acho até que bateu no teto, mas bateu, como o Alberto falou, bateu no teto muito alto. E se manter esse teto já está muito positivo daqui para frente. A esquerda e a direita no Brasil tem uns 30% de votos válidos, quer dizer, tem 30% de votos válidos que o Lula não vai conseguir, que vai ficar no Bolsonaro, e vice-versa. Entendeu? E tem o pessoal ali que está no meio, né, que aí são esses votos que estão indo para o Lula, porque as pessoas estão muito insatisfeitas com o governo Bolsonaro. Esse aqui é o ponto, a inflação. Você sabe que essa pesquisa fez isso? Ela indagou se o eleitor é de esquerda ou é de direita. Você viu esse dado da pesquisa? Mas ali, Rocha, eu tenho um artigo sobre isso, né? Você tem que saber o que a pessoa considera ser de esquerda e de direita. As coisas mudam, né? Quando eu escrevi isso, eu perguntei, já faz algum tempo, o que acontece? As pessoas de escolaridade mais alta separam esquerda e direita como está nos livros, tá? Só que a grande maioria do eleitorado, no passado, antes da esquerda chegar ao poder, considerava direita quem estava no poder e esquerda quem estava fora do poder. Então, você misturava, na mesmo vocábulo, você misturava concepções inteiramente diferentes. Então, isso é importante de ser feito, porque tem muito ruído dentro desse conceito. As pessoas, quando respondem essa pergunta, não têm a noção dos livros do conceito, né? E aí você tem que saber a proporção que não tem essa noção. Eu tenho um artigo escrito sobre esse assunto, tá? A pesquisa, ela fala que 19% se auto-intitula de esquerda, 29% se auto-intitula de direita e o resto fica ali no meio. Mas a pesquisa não revela o que o eleitor consultado entende como ser de esquerda ou de direita. Então, é deficiente, né? Mas, enfim, 19% é muita coisa.
né? Eu queria dizer, pegar um pouco essa coisa que vocês dois estão falando, pelo seguinte, teve sempre muita dúvida sobre o que é esquerda e direita. Tem a confusão que o Alberto falou entre governo e oposição, existe essa dúvida, as pessoas acham que a esquerda é quem está fora do governo, e isso sempre apareceu muito. Agora, nos tempos atuais, depois do Bolsonaro, o Bolsonaro bateu muito na esquerda. Né? Então, o esquerdismo, o esquerdista, depois do Bolsonaro, a ideia de esquerda começou a ser muito mais enfatizada, e sempre com uma conotação muito negativa. Né? Então, é o que a gente vê aí desde 18, então, e agora ela está começando a perder essa conotação mais negativa por causa do próprio desempenho ruim do Bolsonaro. Então, eu diria até o seguinte, que pode ser que tenham mais eleitores com valores de esquerda do que esses 19%, mas como está tão impregnado o ambiente do que o seu esquerdista é ser o comunista, é ser o da China, é ser o que é contra a família. Eles falam, né? Esquerdopata, que eles falam. Esquerdopata, que talvez reproduza menos. Mas eu acho que o cenário eleitoral tende a ficar assim. Eu não vejo como isso vai se alterar. O Lula, de fato, bateu no teto, mas o Alberto falou o seguinte, com esse teto ele ganha a eleição. Ele não precisa furar o teto. Não precisa furar o teto. Ô Rocha, sabe o que eu acho? E vou dizer mais, tá? Pode ter variação, sim. Não acredito que seja muita variação, vamos ver, né? Mas, assim, a variação, se Bolsonaro perder voto, vai para Lula. Se Lula perder voto, vai para Bolsonaro. A variação tende a ser essa, que é esse eleitor que ele não se importa muito, não é um eleitor que tem uma preferência cristalizada entre esquerda e direita, é um eleitor muito pragmático. Então, se a economia melhorar, aí esse eleitor pode deixar Lula e votar em Bolsonaro. Se a economia piorar, né, aí, por isso que a gente tem que ficar de olho, né, nas projeções econômicas. Esse é o que vai acontecer com a economia. Aliás, a pesquisa fala justamente isso, que o principal item que compõe a avaliação do eleitor hoje é a questão econômica. Né? E agora é muito engraçado, eu tenho vários grupos de WhatsApp, as pessoas ficam especulando, fazendo fofoca. Agora, essa semana, que o Alckmin pode ser vice do Lula, né? Aí eu falei, gente, como é que... Eu nunca, assim, vai ser pela primeira vez na história, você tem um vice de São Paulo, que é o Lula, que é um candidato a presidente de São Paulo, que é o Lula, com um vice de São Paulo. Nunca fizeram isso. Pode ser que aconteça? Pode. Mas é absolutamente improvável que isso aconteça, né? Não acredito. Outra coisa que eles comentam, que o Bolsonaro não vai ser candidato. Ele vai retirar a candidatura dele, vai concorrer ao deputado federal, ao Senado, em algum lugar, para continuar tendo foro privilegiado. E, assim, eu digo o seguinte, bom, o Bolsonaro tem 29% de intenção de voto. Vocês acham que esse 29% de intenção de voto dele vai sair dele e vai para o Moro? Vai para o Ciro Gomes? Não funciona assim. Eu já falei aqui, nem do Lula foi para o Haddad sem perda. Teve perda, se calcula em torno de 7%, 8%. Né? Então, se o Bolsonaro retirar a candidatura, é provável que a quantidade dos votos dele migrem para o Lula. Né? E aí, acabou a eleição. Sabe? Então, as pessoas ficam viajando na maionese. O Rocha, andou passando essa semana também gente anti-Lula, um vídeo do Lula dando entrevista para aquele Sakamoto, Leonardo Sakamoto, né, de março de 2020. Lula, você viu isso? Que o Lula diz, não, pode ser. Eu vi, assim, eu assisti a entrevista, a primeira entrevista que o Lula deu para o Sakamoto, o Lula estava preso aqui. Certo? Eu, inclusive, com o Manuel Caetano, recebemos o Sakamoto, fomos jantar com ele e tal, e conversamos como seria o procedimento lá na Polícia Federal para orientá-lo. Né? Aí teve a entrevista lá na Polícia Federal. O Lula falou isso para ele. Não, porque, veja bem, eu já estou com não sei quantos anos e talvez eu possa ser aí uma plataforma para ajudar um outro, né, e tal, essa conversa. Aí depois o Lula foi solto, foi para São Paulo e retribuiu ao Sakamoto a visita que o Sakamoto fez ele aqui na prisão em Curitiba. Ele deu uma entrevista para o Sakamoto, onde ele volta, ele tinha acabado de sair da prisão, então ele volta a falar essas coisas.
Agora, ele está falando isso por quê? Vamos lembrar que os processos estavam em aberto e tramitando, certo? Ele se colocar muito ostensivamente como candidato naquela ocasião é um negócio inconveniente, Claro. ia fazer confusão nos processos, entendeu? Ia aumentar a pressão nos processos. Então, ele falou isso. Agora eles vão lá e trazem essa declaração dele para um contexto completamente diferente. O Lula já não tem mais processo, entendeu? Não tem razão nenhuma para ele dourar o discurso. Claro, não, isso aí é uma loucura total. Achar que Lula e Bolsonaro não serão candidatos é uma loucura total. Agora, essa questão da economia aí que as pesquisas falam, isso é preocupante para o Bolsonaro, do ponto de vista da vitória do Bolsonaro, porque já existem consultorias e bancos dizendo que 2022 pode ter recessão no Brasil. Sim. O que vai acontecer em 2021? A gente vai recuperar o que perdeu, falando do PIB, né? Vai recuperar o que perdeu em 2020. Mas no emprego, a gente não vai recuperar. A economia vai recuperar, mas o emprego vai recuperar só em parte. E a parte que vai recuperar do emprego é uma parte muito ruim, que é com salário menor, com mais informalidade e tudo mais. Então, é o seguinte, nós estamos há 3 anos parados, porque 2019 foi um crescimento pífio, né? 2020, uma grande recessão. 2021 recupera o que perdeu na recessão. E se a gente tiver outra recessão em 2022, ninguém aguenta viver, inclusive os próprios empresários, está todo mundo insatisfeito, né? Então, assim, é um cenário do ponto de vista do governo que está aí promovendo essa questão do furando o teto de gasto, com irresponsabilidade fiscal, com aumento da inflação, com aumento do desemprego. Isso é uma bomba relógio muito grande. Isso aí, eu queria perguntar para a Luciana, à luz do que o Eustáquio falou, nós vamos ter essa cena, provavelmente isso está dado, né? A cena econômica não vai ser boa, certo? E aí a pessoa fala, mas se a cena econômica for boa, o Bolsonaro pode retirar a candidatura. Eu digo que, além de dizer que o que eu falei agora sobre que ele não retira a candidatura, não faz sentido, há também o seguinte, em política, quando você desocupa um lugar, alguém ocupa, certo? Então o Bolsonaro tem que ser candidato para manter, como o Trump, por exemplo, manter o lugar e continuar na luta depois. Se ele abandona o barco, vai embora, né? Sim, também pode ser, também tem a estratégia a curto prazo e a longo prazo, né? Se ele fica, ele se mantém o anti-Lula, que pode ser até que não ganhe agora, mas ele se capacita como o Trump, né, para uma próxima eleição. Agora, essa questão da economia é sempre aquela história que a gente chama atenção, né? Que é a leitura também, né? A leitura que se faz. Não é só a questão da avaliação, mas também da responsabilização. Então, assim, se vocês pegarem, por exemplo, os argumentos dos eleitores do Bolsonaro que circulam nas redes de WhatsApp, tem toda uma ideia de que o presidente tem feito o que ele pode fazer para segurar o preço do petróleo, para garantir o auxílio emergencial, né? Mas aí, qual que é o problema? O problema é que os governadores não baixam o valor do ICMS, o Congresso não ajuda, ou seja, a ideia da responsabilização, ela, volta a dizer, é isso que mantém o... Luciana, aqui eu só queria adicionar o seguinte, né? Todo esse pessoal de psicologia cognitiva, né, mostra que as decisões que nós tomamos, né, primeiro a gente toma a decisão e depois a gente justifica, né? Então, nesse sentido, a razão é uma assessora de imprensa da emoção, né? As decisões são tomadas em função de nossas emoções, né? Então, uma pessoa que lá atrás votava no PT, ela sofreu uma emoção negativa ao perder o emprego durante o governo Dilma, porque o desemprego aumentou durante o governo Dilma. Em função dessa emoção negativa que ela sofreu, ela passou a rejeitar o PT. A Dilma, PT, Lula, tudo a mesma coisa, né? E aí ela depois foi buscar uma justificativa racional para isso. Ela arruma, tem um mercado de justificativas aí, pode ser fake ou não, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe, por pesquisa, por dados, que tem uma fatia do eleitorado imensa
né, o que eu vou falar vale para os dois lados, esquerda e direita, que nunca votou no PT, sempre votou PSDB, PSDB, PSDB e Bolsonaro. Tá? Esse pessoal justificava o voto no PSDB no passado sem fake news, justificava com outras justificativas, sei lá o quê, bolinha de papel na careca do Serra, não importa, né? Não, são bons gestores em São Paulo, então eles tinham uma justificativa, eles não queriam o PT, já estavam com a decisão tomada, a mesma coisa do outro lado, né? Decisão tomada, voto na esquerda, né? Então eu vejo isso muito mais como o mercado, isso está como o mercado de justificativas para aqueles que já apoiam o Bolsonaro. A decisão já está tomada, as pessoas não vão mudar a decisão. Isso. Assim, e aí, só completando um pouquinho, é o seguinte, então, o que o Alberto está falando, na verdade, é a ideia da afetividade. A afetividade vem primeiro e a razão vem depois. A razão vem para explicar, né, a afetividade, que já vem primeiro. Então, você tem dois polos que dificilmente eles vão sair de onde estão. Por quê? Porque eles já têm aquela afetividade, eles arrumam argumentos para explicar o que eles estão falando. Mas existe um meio do caminho aí que o Alberto mencionou, e eu achei que ele fosse até para caminhar nesse sentido, existe um meio do caminho que experimentou uma coisa ruim. Ele não é tanto um lado, nem tanto o outro. Ele experimentou, teve uma experiência ruim com o governo do PT, e aí ele decidiu ter uma experiência boa com o Bolsonaro. Como foi ruim, aí ele prefere voltar ao anterior, porque antes do PT foi bom, né, do que, em última instância, permanecer com esse que não teve experiência nenhuma positiva até agora, né, e isso eu acho que fragiliza um pouco esse intermediário que nós estamos falando, esse que dança, né, esse que já votou em Fernando Henrique, que já votou em Lula, votou em Dilma, votou no Bolsonaro, que é um eleitor mais da economia, digamos assim, a depender da economia. Esse eleitor que é a aposta do Bolsonaro com o auxílio emergencial. A minha percepção é que vai ser limitado essa entrada dele nesse segmento, porque o valor que ele vai dar não é um valor tão alto que vá substituir o sonho da afetividade anterior. Então, pode até amenizar a necessidade imediata, mas existe uma coisa que é a confiança. Eu acho que, em termos de confiança, ele não confia mais no Bolsonaro. Pode ser uma atitude bem pragmática. Eu acho que a narrativa desse eleitor bolsonarista que está nas redes sociais e tal, que está por aí, justificando ainda hoje o apoio e o voto ao Bolsonaro, não é forte o suficiente para convencer esse eleitor que se refere aí, esse que dança de centro, porque esse vai levar em conta a questão econômica. Ele não vai ficar... Por exemplo, eu peguei um táxi dias atrás em Guarulhos, errei na compra da passagem, fui para Guarulhos e vendi para Congonhas. Aí peguei um táxi e sentei no táxi, abri um livro, e eu normalmente não converso em táxi para não arrumar confusão, né? Porque normalmente quando tem conversa, eu arrumo confusão. Eu uma vez peguei um táxi, estava vendo o jogo São Paulo e Boca Juniors na Bombonera, eu com os amigos. E aí o São Paulo fez 1-0, depois o Boca virou o jogo. Na hora que virou o jogo, eu falei, gente, vamos embora que acabou, não tem. A próxima agora é no Morumbi. Eu que não sou São Paulino, fui ver o jogo, porque eu estava lá em Buenos Aires. Aí desço, saio do estádio e entrei no táxi. Sentei na frente, os meus 3 amigos sentaram atrás. Aí o motorista começou, porque não sei o quê, porque e o Tevez jogava no Corinthians. Começou a esculhambar o São Paulo, começou a esculhambar o Corinthians e tal. Aí eu falei, olha, é o seguinte, o jogo foi aqui, vai ter um outro jogo daqui a 10, 15 dias em São Paulo. O Galo em casa canta. Então o Boca cantou aqui, vamos ver se ele aguenta o São Paulo lá. Aí ele começou a falar que o Tevez tinha sido o maior jogador do não sei o quê. Eu falei, olha, o Corinthians teve jogadores muito melhores do que o Tevez. Me desculpa, eu não sou corintiano, mas muito, muito melhor que o Tevez. É um jogador mediano, um jogador... O cara se ofendeu, rapaz. E falou, não, você não... Olha, é o seguinte, para de falar porque eu não estou afim de conversar. Não entrei no seu táxi, vou ficar debatendo com você. O cara parou o táxi e mandou a gente descer no meio da avenida, os 4 lá, e o taxista foi embora. Eu falei, não vou pagar. Ele, não precisa pagar. Aí eu fui embora. Então é o seguinte, esse cara, eu entro no táxi e me lembrei dessa história. Eu falei, vou arrumar confusão hoje aqui. Ele começou, porque o senhor viu aí agora que houve uma delação de um traficante espanhol, lá um venezuelano lá na Espanha, e o Lula aparece na declaração, na delação.
que foi beneficiado com dinheiro do narcotráfico e tal, não sei o quê, eu olhando para o sujeito. Aí, veja bem, essa coisa da urna aí, isso aí, eu fui votar um dia, na última eleição, cheguei lá para votar, ele falou assim, olha, o senhor não votou em 2002, certo? Então, e isso aconteceu com outros amigos meus também e tal. Aí na hora que ele falou, vou fazer o seguinte, meu amigo, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não sou do PT, não sou petista, mas eu vou votar no PT. Falei para ele. Eu vou votar no PT. Já decidi. Vou votar no PT. Mas em relação ao que você está me falando, é o seguinte, primeiro, você não vai querer me dizer que dirigindo um táxi em Guarulhos você conhece mais a vida do Lula do que a CIA, do que o FBI. Vai? Não. Se o Lula tivesse envolvido com o narcotráfico, meu amigo, com o tráfico de droga, imagina, eles já tinham arrebentado o Lula. A CIA e o FBI, você imagina. A Venezuela, você está louco, né? O que o governo Bolsonaro tem que explicar é aquele militar que está preso lá na Espanha, isso. Certo? Que foi pego com tráfico de droga. Né? E outra coisa, o negócio da urna, me desculpe, mas eu votei a minha vida inteira, desde que implantaram a urna eletrônica, isso que você falou aí nunca aconteceu comigo, não conheço ninguém que tenha tido esse problema, nunca teve nenhuma denúncia de fraude em eleição municipal, estadual, federal, nada, né, que justificasse a alteração do... Então é o seguinte, esses teus argumentos não me convencem e eu quero dizer para você que eu vou votar no PT. Então tá bom, então terminou a corrida em silêncio. Pessoal, vamos caminhar para encerrar aí. Eustáquio, você quer falar uma coisa aí? O que você... Não, falar um pouco da COP... Boa. Da COP 26, né? Surpreendentemente, o Brasil assinou 2 acordos, né? De reduzir ou eliminar o desmatamento até a final da década e reduzir a emissão de metano, né? E o metano, a emissão de metano, ela acontece, por exemplo, nos combustíveis fósseis, tem muita emissão de metano, mas também tem, mas principalmente na pecuária. E o Brasil tem o maior rebanho de pecuária do mundo, né? E também nas represas hidrelétricas, aquelas árvores que ficam submersas, elas emitem metano, né? Então, o Brasil assinar, né, um acordo internacional de redução de metano é realmente até surpreendente com esse governo que está aí, né, desmatamento. Mas é aquela coisa também do teto de gasto. Isso aí é para o governo seguinte, né? Então, assim, para você ficar bem na fita internacional, que eu estava muito mal, a visão do Bolsonaro, ele não foi na COP, né? Ele fez essa questão, ele confundiu o John Kerry com o Jim Carrey, etc. Então, o Brasil assinar esses 2 acordos é bom, obviamente, etc., mas não quer dizer nada, porque esse governo não vai fazer nada para cumprir isso. Eu aprendi, uma vez eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, já faz tempo, em 2000, que os Estados Unidos demoram muito para assinar um acordo, e o Brasil assina rapidamente. Bom, a minha conclusão é simples, o Brasil assina todos os acordos internacionais, porque ele cumpre o que ele quiser, né? Está dentro da nossa tradição. Os Estados Unidos não. Como você tem a tradição de cumprir a regra, eles demoram muito a assinar um acordo, porque uma vez assinado, eles levam a sério a tentativa de cumprir. Tá? Então o Brasil pode botar qualquer acordo que o Brasil assina. Qualquer um. Os Estados Unidos e a China, e acho que a Rússia também, não participam do Tribunal Penal Internacional. Porque se assinar, imagine quantos generais americanos já iam estar sendo julgados no Tribunal Penal Internacional pelos crimes que eles cometem pelo mundo afora. Então não assinam. Porque se assinar tem que cumprir. De toda forma, eu acho que um pouco o que o Eustáquio falou, assim, não é bom de tudo, porque não passa aquela segurança de que vai ser cumprido. Mas eu penso que, de alguma maneira, foi positivo, porque, primeiro, houve uma preocupação de estabelecer um diálogo, né? Ainda que seja para futuramente postergar, você cria um compromisso. Passa a ser de alguma maneira uma meta, né? Então, assim, não vai ser
entregue 100%, não vai ser entregue 80%, mas pelo menos há um movimento, já começa um questionamento sobre a necessidade de fazer uma agropecuária mais eficiente, então já começa a trazer alguns temas um pouco mais para a agenda, uma agenda um pouquinho mais positiva. Então, assim, eu achei, olho com descrença também, tal como vocês, mas eu acho como uma coisa positiva, porque, afinal de contas, você cria bem ou mal, você cria um compromisso, né? Agora, a questão é a seguinte, tanto o Acordo de Paris como a COP26 agora, ela avançou em várias coisas, porque antigamente, o que acontecia? A gente ficava debatendo com o negacionista. Então, vamos dizer, eu cansei de dar aula lá, há 10, 15 anos atrás, dando aula, né, e falando sobre aquecimento global, etc., sempre tinha algum aluno falando que isso não existia, que isso é bobagem, que isso é invenção, que se o cara é de esquerda, falava que era invenção do imperialismo norte-americano para a gente não desenvolver. Se o cara é de direita, falava que é invenção da China, que está querendo dominar o mundo, etc., etc. Então, esse debate negacionista mais tacanho, assim, ele foi superado. Então, hoje está todo mundo tentando arrumar uma solução. Agora, ontem também saiu, ontem foi quinta-feira, né, dia 4, que nós estamos gravando na sexta, novos estudos sobre as emissões, e o que acontece é o seguinte, inclusive tem vários gráficos mostrando essa questão, eu mesmo fiz, que é o seguinte, teve a Conferência de Estocolmo, teve a Conferência do Rio, depois teve o Tratado de Quioto, teve o Acordo de Paris, teve 26 COPs, né? E o que acontece com a concentração de CO2 na atmosfera? Ela continua subindo. Assim, ano passado caiu, as emissões caíram ano passado, mas já voltaram esse ano. Então, a Greta, eu estou achando até assim, que ela nunca mais vai ganhar, ela não vai entrar nem na lista de prêmio Nobel, porque eu vou ler o que a Greta falou ontem. A COP26 não é mais uma conferência climática, é um festival de maquiagem verde do hemisfério norte, uma celebração dos negócios de sempre e muito blá, blá, blá. Então, é muito forte. O que a Greta está falando, o que ela está dizendo é o seguinte, que está tendo muita discussão, muito blá, 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 as coisas não estão sendo resolvidas e quem vai pagar o preço são as jovens gerações e as gerações futuras, né? Eu acho que até muita coragem dela falar isso, mas ela eu acho que vai acabar ficando isolada porque a discussão internacional ficar, não, vamos dar um jeito, vão levar o desenvolvimento sustentável, né? vão conciliar essas duas coisas, e as coisas, assim, é claro que tem avanços, mas esses avanços são completamente insuficientes para resolver o problema climático. Então, é muito complicado a situação ambiental do mundo. Só para colocar mais um problema aí, depois estou entendendo que o Alberto está querendo caminhar para o final, a questão do seguinte, porque quem não é a favor, né, Eustáquio, dessa discussão toda, diz o seguinte, diz que, olha, o aquecimento global ele vai acontecer independente da ação do homem, né? Ou seja, a ação do homem influencia muito pouco nessa questão do aquecimento. Então, esse um pouco o discurso de quem dentro da linha, né, da discussão climática, são esses dois pontos. Agora, essa atitude da menina, como é que ela... Esqueci o nome dela agora? Da Greta. Isso. Ela é aquela coisa da esquerda, né, do discurso antissistema, mais à esquerda do que a esquerda moderada, querendo, não sei, eu acho que assim... Ela deu uma guinada mesmo, assim, ela começou com uma antissistema. Ela começou com uma coisa muito ambiental, etc., e agora ela deu uma guinada mais para a esquerda, né, nitidamente, criticando o norte, criticando... então, assim, ela foi além. É isso aí, essa coisa de criticar o capitalismo, né? De julgar. Se bem que ela critica a China também. Eu vi um editorial do Global Times mandando a Greta voltar para a escola. Falou assim: você saiu da escola, você tem que estudar, e você não entende nada de China. Assim, metendo o pau na Greta. Então, assim, ela está sendo criticada
pelas forças de direita e está sendo criticada também por forças de esquerda. Pessoal, vamos encerrar aí. Muito obrigado. Tenha um bom dia, Luciana. Tenha um bom dia, Rocha, Eustáquio. Um abraço. Falou, um abraço.